Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Como eu disse aí, mais alguém aqui. Como eu disse aí, por escrito para vocês, no grupo e no chat, eu estava em Varginha, peguei um pouco dessa chuva que está caindo aí agora, estrada pesada, me atrasei. Então me perdoem, mas nós estamos iniciando aqui, 20 horas, 34 minutos. Sejam bem-vindos, o Grupo Espírita Guerreiro de Cristo agradece, fica feliz com a presença de todos, que nós possamos iniciar agora o nosso trabalho desta noite, muito importante. Paulinho já está no ar, eu vi aí, mais gente chegando aqui. Então, que a gente possa iniciar dentro da proteção divina. Sejam todos muito felizes no nosso estudo de hoje, que tudo transcorra bem. Paulinho, boa noite. Está tudo bem aí? Boa noite. Tranquilo? Graças a Deus, tudo certinho. Então, Pegou chuva no meio do caminho, né? Peguei, cara, estrada pesada, tinha muito caminhão, as carretas fazendo bobagem, como sempre a gente vê. Então, o que vai fazer? Tem que manter distância e ficar na mão de Deus. Graças a Deus a gente tem essa proteção. Mas está em tempo. Tem. Vamos nessa. Então, Importante que a gente está junto agora. sem mais delongas, com a proteção do Boa Cristo. noite, gente. Abraço. Estou aqui nas entrelinhas. Boa noite, gente. Mais uma vez, estamos juntos. Vamos dar continuidade aí no estudo da mediunidade aí. A gente servindo aqui de apoio, né, para esse trabalho fantástico aí que a Evelyn tem desempenhado aí, presenteando a gente com tantas informações preciosas aí para o nosso conhecimento e para que a gente possa, com esse conhecimento que a gente adquire através dos estudos que nós realizamos, a gente poder auxiliar a tantas pessoas que nos procuram dentro das nossas casas espíritas, né? Quando essas pessoas chegam completamente, às vezes, desorientadas e sem instrução nenhuma no que diz respeito à mediunidade, que muitas vezes acaba desabrochando, eclodindo em determinado momento das suas vidas. Então vamos lá. Quando a gente fala desse desabrochar da mediunidade, né, uma situação muito interessante e que às vezes as pessoas que não pertencem à doutrina espírita, que não têm o conhecimento que nós temos, não compreendem muito bem. Primeiro detalhe, a pessoa ela não se torna médium. A gente tem que entender que a mediunidade ela é uma faculdade orgânica inerente ao corpo físico que aquela pessoa recebeu por ocasião do seu nascimento aqui no planeta Terra. Nós sabemos que a glândula pineal daquela pessoa que é médium, ela possui um número bem maior de cristais. E as orientações que nós recebemos é que esse número maior de cristais possibilita uma sensibilidade maior, fazendo com que determinadas pessoas que possuem a faculdade da mediunidade possam entrar em contato com espíritos, com o plano espiritual, de uma maneira mais aprofundada do que aquelas pessoas que não possuem essa faculdade. É importante a gente saber que todos nós somos médiuns. A diferença é que uns têm uma sensibilidade maior do que outras, uma mediunidade mais aprofundada. Por que todos nós podemos dizer que somos médiuns? Porque todos nós, de uma forma maior ou menor, recebemos a influência do plano espiritual, recebemos a influência dos espíritos. Todos nós temos espírito manifestando em nós, que é o nosso próprio espírito. Mas, quando a gente fala do termo médium, é aquela pessoa que realmente tem uma sensibilidade maior,
tem uma condição maior de entrar em contato com o mundo espiritual. Então, aquela pessoa que recebeu um corpo físico com essa glândula pineal, com maior número de cristais, e propenso a se tornar médium em determinado momento da sua vida. Em determinado momento, essa mediunidade vai eclodir. O mais comum é que essa mediunidade ela ocorra, ela ecloda, ela desabroche na idade adulta. Mas ela pode acontecer na infância, ela pode acontecer na adolescência, como também pode acontecer lá na terceira idade. Mas o mais comum é que ela ocorra na mediunidade adulta. E como que se dá o surgimento dessa faculdade mediúnica em determinadas pessoas? A forma como essa mediunidade surge, ela é muito variável, né? Às vezes, essa mediunidade se dá, ela surge em determinado momento da vida da pessoa, quando ela está passando por determinadas dificuldades, determinados problemas emocionais, determinados problemas psíquicos. E aí, a pessoa, quando ela está passando por essas dificuldades, no primeiro momento, ela começa a buscar ajuda aonde? Na medicina dos homens. Aí ela vai no médico, o médico pede uma bateria de exames, receita N medicamentos, e aí a pessoa começa a fazer uso daqueles medicamentos, mas na grande maioria das vezes, os médicos não conseguem encontrar uma causa que justifique todos aqueles sintomas que aquela pessoa está sentindo. Então, o que acontece? Quando isso ocorre, a medicina dos homens ela começa a tratar o efeito de uma doença que não existe. A medicina dos homens não consegue tratar a causa. Aí, aquelas pessoas que têm condição, entendimento, ou que tem algum familiar, ou que tem algum amigo capaz de direcioná-la para a casa espírita, aí as coisas para aquela pessoa ficam muito mais fáceis. Então, veja bem, como a Evelyn citou na aula dela, a mediunidade, quando eclode em determinada pessoa, ela se dá de que forma? A pessoa fica com medo ou essa mediunidade vem de uma forma natural? Isso varia. E varia em função de quê? Veja bem, gente. Às vezes a gente escuta, eu já ouvi de algumas pessoas que não são médiuns, mas eu já ouvi, já tive a oportunidade no decorrer aí de algumas décadas que a gente já tem aí de doutrina espírita, ouvi algumas pessoas falando assim, Paulo, eu gostaria muito de ser médium. Gente, gostar de ser médium. E eu ainda tive uma oportunidade, ainda ouvi de uma pessoa que ela queria ter a mediunidade como a mediunidade do Chico. Gente, ser médium não é fácil. Eu não sou médium, a minha sensibilidade ela é muito pequena, porque eu não sinto, eu não ouço, eu não percebo a presença dos irmãos, embora saiba que todos nós somos influenciados pela espiritualidade. Tanto os espíritos bons quanto os espíritos ruins. Mas eu não sinto, eu não percebo. Né? Então eu tenho que usar muito do meu discernimento para me identificar se o pensamento que está vindo na minha cabeça, se é meu, se é de um espírito bom ou se é de um espírito ruim. Então eu tenho que usar muito do meu discernimento. Mas, gente, na grande maioria das vezes, mediunidade não é missão, como aconteceu com o Chico Xavier. Na grande maioria das vezes, mediunidade nada mais é do que prova.
do que expiação. É uma forma que Deus encontrou de fazer com que, através daquele castigo, a pessoa consiga evoluir, pagar por faltas cometidas no passado, com o advento daquela mediunidade, fazer com que ela evolua mais depressa. Mediunidade é castigo. Você já pensou se levantar de noite, aquelas pessoas que não são médiums, né? Levantar de noite para ir fazer um xixi, e aí sair do seu quarto, passar no corredor e encontrar com o irmãozinho desencarnado lá no corredor te pedindo ajuda? Ou te obsediando? Isso é bom? Gente, não pode ser. Né? E quem é médium sabe exatamente do que eu estou falando. Quando a mediunidade daquela pessoa está descontrolada, isso acontece com frequência. Dela ver, ouvir e sentir determinados espíritos na sua casa, no seu local de trabalho, no seu momento de lazer, durante a noite. Isso é bom? Não é bom. Mas cabe ao médium desenvolver a sua mediunidade a partir do momento que ela desabrocha, né, a partir do momento que ela eclode na vida daquela pessoa, desenvolver a sua mediunidade e estudar, praticar a reforma íntima, para que aí sim, essa faculdade mediúnica estando plenamente desenvolvida, a pessoa vai passar a ter uma vida normal, vai gozar de uma vida absolutamente normal e vai passar a desenvolver as atividades mediúnicas dentro da casa espírita, que é o local. Agora, uma outra pergunta que a Evelyn colocou na aula dela. A mediunidade ocorre apenas na casa espírita? De maneira nenhuma. A mediunidade não faz parte da religião espírita, não faz parte da doutrina espírita. A mediunidade, ela existe no planeta Terra desde que o homem é homem. E existem médiuns, como nós falamos, a mediunidade é uma faculdade orgânica, a pessoa não tem que se tornar espírita para se tornar médium. Existem médiuns dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica tem um movimento lá que se chama de renovação carismática. Existem fenômenos mediúnicos dentro da renovação carismática. Existem fenômenos mediúnicos dentro das casas evangélicas, das igrejas evangélicas. Portanto, mais uma vez, a mediunidade não é uma coisa que foi criada pela doutrina espírita. Muito pelo contrário, é uma faculdade orgânica, a pessoa nasce médium. Não é o fato da pessoa passar a frequentar uma casa espírita que aquela pessoa vai passar a receber espíritos, vai passar a receber informações do mundo espiritual. De maneira nenhuma. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Né? A Evelyn colocou na aula de hoje aquele videozinho, né? Até com bastante humor, né? Mostrando aquele espírito que estava preso dentro da sua casa, depois do seu desencarno daquela senhora, né? E que passou a assombrar aquele morador que se mudou para aquela casa recentemente. Isso é uma coisa, gente, tão comum de acontecer. A gente ouve tantos relatos e, às vezes, dentro da casa espírita, a gente ouve: ah, Paulinho, mas eu me mudei para uma casa e a coisa lá não está boa. Eu vejo espírito, eu escuto esses espíritos e eles estão me atormentando. E aí, como é que eu faço? O que eu faço para afastar esses espíritos de mim? Na verdade, gente, nós não temos que afastar os espíritos imperfeitos da gente. Nós é que devemos nos afastar deles. E como que a gente afasta de uma obsessão? Através do cultivo da nossa melhora íntima.
através da reforma íntima que todos nós temos que cultivar. Você quer um exemplo prático disso? Vamos pegar um pedaço de carne e vamos deixar aquela carne em cima da pia da cozinha da nossa casa. O que vai acontecer com aquela carne? Ela vai estragar e vai começar a juntar moscas. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e tira uma determinada quantidade de moscas que está lá em cima daquela carne. O que vai acontecer? Outras tantas moscas voltarão para aquela carne que está estragada. O mesmo acontece com os espíritos obsessores, zombeteiros, imperfeitos, que insistem em prejudicar as nossas vidas. A pessoa chega na casa espírita e reclama: Paulinho, eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu queria que vocês tirassem de mim um determinado espírito imperfeito, obsessor, que está perturbando a minha vida. Tá bom, vamos lá. Você vai fazer o tratamento, você vai tomar o passe, né? Durante as reuniões de passe, esse espírito que está te perturbando, ele vai ficar retido aqui na casa espírita, ele vai ser encaminhado para uma reunião mediúnica. Nessa reunião mediúnica, ele será esclarecido que o lugar dele não é do seu lado, mas que ele deve dar sequência na vida dele. Perfeitamente, isso vai acontecer. Agora, a pessoa sai da casa espírita, ela não promove a reforma íntima, essa pessoa não muda de atitude, ela continua fazendo as mesmas coisas, incidindo nos mesmos erros que ela vinha cometendo. E aí vem a questão da sintonia. Nós nos afinizamos com aqueles espíritos que se afinizam com os pensamentos que a gente está tendo. Aí aquele espírito ficou retido da casa espírita, beleza. E os outros que vão vir ao encontro dela de acordo com a sintonia imperfeita, a sintonia doente que aquela pessoa está tendo, está sentindo naquele momento. É o exemplo da carne estragada na pia. Não adianta a gente tirar a mosca, não adianta a gente tirar o espírito. É necessário que a gente trate, que aquela pessoa se trate, que ela se melhore, que ela se transforme numa pessoa melhor, né? Então é necessário que a gente auxilie o espírito, mas também a pessoa. Quando a gente fala de mediunidade, é muito comum as pessoas chegarem na casa espírita e começam a conversar com a gente. Primeiro momento que ela vai para a casa espírita, às vezes ela pertence a outras doutrinas religiosas, e ela chega na casa espírita e começa a contar para a gente, né, as dificuldades, os problemas que ela está enfrentando. E aí o que acontece? Eu já vi casos de companheiros de doutrina espírita cometerem o erro de falar para a pessoa: você é médium, você tem que ir para a reunião mediúnica. Gente, nós não temos autoridade e nem competência para, no primeiro momento, falar para a pessoa se ela é médium ou não, se ela tem essa faculdade mediúnica ou não, sem antes a gente fazer um estudo. E mais, na nossa casa espírita, nós ainda temos o hábito de submeter, de encaminhar aquela pessoa para realizar uma consulta, e a gente vai ouvir dos irmãos espirituais qual a melhor opção para aquela pessoa, se ela é médium ou não, se ela deve participar de uma reunião mediúnica ou não. Nós não podemos chegar para a pessoa e falar para ela: você é médium. Não, nós não sabemos. Mais uma vez, não temos autoridade e nem competência para isso. Mas, quando a gente fala que nós temos que tratar, quando a gente fala de obsessor e obsediado, ambos merecem o nosso carinho, ambos merecem a nossa atenção. Quando eclode essa mediunidade, realmente a pessoa deve procurar a casa espírita, deve começar a estudar. Depois que for diagnosticado que realmente ela tem a faculdade mediúnica, ela deve desenvolver essa faculdade para que ela tenha uma vida normal. E é claro que no primeiro momento, no começo, é muito difícil. Aquelas percepções, as visões de espírito, as vozes de espíritos
que estão à sua volta. E não quer dizer que aqueles espíritos estejam à volta daquela pessoa apenas com o objetivo de obsediá-la, não. Às vezes são espíritos realmente que estão sofrendo e que buscam ajuda através de quem? Através daqueles que podem ouvi-los. Às vezes o espírito está do meu lado, mas ele está me pedindo ajuda. Como eu não sinto, como eu não percebo, como eu não escuto ele vai ficar falando em vão. É claro que ele vai procurar uma outra pessoa que pode compreendê-lo. Então, os primeiros momentos de uma mediunidade são dolorosos. Aí causam naquela pessoa todos aqueles diversos sintomas que o espírito está tendo naquele momento. Se o espírito está com dor, o médium vai sentir dor. Se o espírito está triste, o médium vai cair em depressão. Se o espírito está nervoso, o sentimento de nervosismo vai recair sobre o médium. Aí o médium muda de humor frequentemente. E muitas vezes os familiares não conseguem entender o que está passando na vida daquela pessoa. Então, gente, são situações enfrentadas, muitas das vezes, por todas aquelas pessoas que aceitaram a prova de renascer aqui no planeta Terra, um planeta da categoria de provas e expiações, com a faculdade mediúnica. Então, gente, mais uma vez, mediunidade é castigo. Mas todo médium aceitou esse compromisso, aceitou esse sacerdócio da mediunidade. Então, todos os médiuns devem utilizar essa faculdade mediúnica da melhor forma possível. E aí, uma das perguntas que Kardec fez lá no Livro dos Médiuns, né, foi justamente a questão 226. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium. Ou seja, o desenvolvimento da faculdade mediúnica tem alguma coisa a ver com a moralidade do médium? Não, nada. Tanto que nós temos médiuns perfeitamente desenvolvidos na sua mediunidade, são excelentes médiuns. Mas a parte moral desse médium não é desenvolvido. E aí entra aqueles médiuns que fazem determinados trabalhos, determinados favores, cobram pelas informações que recebem de forma mediúnica, ou seja, não se utilizam da mediunidade da forma como deveriam, da forma como eles aceitaram o compromisso quando eles receberam esse dom mediúnico lá no planejamento reencarnatório deles, antes mesmo do seu renascimento. Agora, é bem verdade que, quanto mais desenvolvido moralmente falando for o médium, melhor uso da mediunidade, dessa mediunidade, essa pessoa vai fazer. E aí vem mais uma questão. Da mesma forma que eu, Paulinho, utilizo do meu computador para me trabalhar no meu escritório, eu posso fazer o meu trabalho com um computador antigo. É bem verdade que se eu estiver utilizando um computador de última geração, o meu trabalho vai sair de uma forma muito mais rápida. O mesmo acontece com os médiuns que desenvolveram a sua mediunidade e se aprofundaram nos estudos. Aqueles espíritos de luz que precisam utilizar do aparelho mediúnico para trazer as informações que nós tanto necessitamos aqui no planeta Terra, as informações vindas do plano espiritual, aquele espírito evoluído, aquele espírito de luz, ele vai se utilizar daquele médium bem desenvolvido, moralmente falando, e com uma bagagem considerável de conhecimento através dos estudos,
essas mensagens vão chegar de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. Né? Eu acho que era isso que a gente tinha para dar uma pincelada em cima de tudo aquilo que a Evelyn falou na aula de hoje, que já foi uma aula bastante elucidativa. Né? Tem alguma pergunta aí, Silvio? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Nada, gente? Assim, os estudos são extremamente importantes na nossa atividade dentro das casas espíritas para que a gente realmente possa orientar todas as pessoas que chegam até nós, né? Na maioria das vezes, as pessoas chegam sem realmente informação nenhuma. E cabe a nós, trabalhadores das casas espíritas, levarmos a essas pessoas os conhecimentos básicos, né, tão importantes para que ela possa saber qual é o rumo que ela vai tomar na vida dela, né? Mais nada, gente? Que é isso, Marisa. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Nós estamos aí para ajudar, para auxiliar todo mundo. Vamos encerrar, Silvio? Acho que não tem mais nada, né? Uai, eu estou às ordens da turma aí, já que eles não costumam falar muito. Hoje nós temos visitas na nossa aula. Olha só, que belezinha. Aí, que beleza. Vocês estão vendo aí? Então temos uma pois visita. O meu aqui eu tenho que tirar ele de perto, porque senão ele fica latindo e não deixa eu dar aula, não. Ah, a minha aqui é quietinha. Mas sabe qual é o problema? Está chovendo, ela fica com medo. Aí fica procurando colo. Gente, mas então tá bom, gente. Muito obrigado pela presença e até a semana que vem, se Deus quiser. Jesus abençoe a todos. É isso aí, meus irmãos. Então, agradecemos em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo, né, a presença de vocês, o carinho com o nosso estudo, que a gente tenha aprendido bastante, né, que nós possamos ter aí uma noite tranquila, sadia, uma semana de muita paz, de muito progresso, de muito aprendizado. Um beijo no coração de todos, até a próxima, grande abraço.